Está começando agora o nosso Play Fã F1, onde você acompanha os principais momentos do que foi notícia no Jornal da Fã de hoje. Isaac, obrigado pela paciência mais uma vez, muito bom dia. E a minha pergunta é, já tem agendamento confirmado com a prefeita para esse diálogo? Bom dia, Narciso, novamente. Sim, hoje às 11 horas nós estaremos lá no gabinete da prefeita Emília Correia, juntamente com o vereador Lúcio Flávio e também com o vereador Vinícius Portos. Nós vamos dialogar um pouco sobre liderança, também sobre esse retomado do segundo período legislativo, né? E todas as questões que envolvem também as eleições, a questão da coenonia, né, da harmonia da base com a prefeita Emília Correia, discutir assuntos importantes para a vida do parlamento também, do Poder Executivo. Nessa reunião, então, você vai informar a prefeita da sua decisão pessoal de que não quer continuar na liderança, de que acha importante uma mudança aí. Veja, eu tenho a impressão que chegou um momento que a gente precisa definir alguns padrões, algumas formas de atuar, né? E nós vamos conversar sobre essa perspectiva de que a eleição parece que traz alguns gargalos que a gente precisa superar com muito diálogo. Então está tendo alguns entraves, alguns momentos mais difíceis, e a gente precisa alinhar isso. Se a melhor forma para alinhar isso for a nossa saída, para que outro venha cumprir um papel talvez mais melhor resultado, da minha parte não tem nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de apego ao chamado poder, né? Se é que assim podemos dizer. Ou seja, eu estou disposto para ajudar estando como líder e ajudar a contribuir não estando como líder. Agora é preciso que tenhamos definido o caminhar, porque Emília Correia faz parte de um grupo político, né, de um agrupamento político diferente do nosso, e os dias são dias difíceis e também a gente precisa se dedicar à candidatura do nosso agrupamento. Então vamos começar. A tendência é que a liderança passe para outro vereador, mas não está efetivamente definida, né? Falta essa última reunião para definirmos. E a presença do vereador Lúcio Flávio e do vereador Vinícius Portos nessa reunião se dá justamente por isso? Porque é um dos dois que vai ser anunciado aí como o novo líder? Veja, foi até a princípio também uma dica que eu dei, para não ficar aquela reunião que começa e não encaminha, já que Vinícius tem se colocado sempre como um árduo defensor, né, da administração, nada contra, cada um tem seu perfil. Talvez ele aspire esse espaço, ele não diz isso, mas os atos falam mais que as palavras, nada contra na democracia. Mas também a gente não pode deixar de desconsiderar que nós temos um vice-líder, que foi um parceiro meu e da administração muito importante. O Lúcio Flávio foi muito coerente. Tivemos dias na liderança de paz e de harmonia. E ao longo do tempo a gente vai começando a admirar cada vez mais que a gente conhece as pessoas, ou não, né? Nesse caso, eu nutro uma admiração muito grande por Lúcio, pelo respeito e pela contribuição que ele deu, contrário que se esperava, que o Lúcio Flávio fizesse um trabalho de retaliar a nossa liderança. O Lúcio Flávio foi um irmão, foi um parceiro que entendeu até os momentos mais difíceis, quando ele discordava de alguma emenda de oposição, que a gente conversava e dava a nossa opinião sobre a construção de um parlamento autônomo, mas também harmônico, tendo a participação, porque a gente sempre disse, a prefeita Emília Correia é hoje prefeita, mas foi vereadora, e de muitas emendas, e em muitos projetos do Executivo. Então, seria contraditório a gente não ter esse mesmo perfil, até mais abrangente, né? Já que a gente tem uma figura que labutou, que trabalhou nos dois lados. E o Lúcio Flávio entendeu isso plenamente e contribuiu. E a exemplo disso foi a reforma da Previdência. A gente fez uma reforma com a participação muito importante do parlamento, né? Foi decisivo as alterações e tivemos uma reforma da Previdência muito menos danosa do que em muitos lugares do Brasil. Então é isso. Então a gente vai discutir com a prefeita, ver ela que escolhe, é discricionário dela, né? Escolher extremamente, vamos dizer assim, particular, vai dar as nossas contribuições e definir o que for melhor para que a gestão acerte e traga grandes resultados, melhor também para o nosso agrupamento político,
que a gente precisa definir. É uma linha muito tênue, né? Não é fácil, um governo de coalizão na Câmara, e a gente tem até que conseguido minimamente levar o barco, mesmo tendo esses intempéries, esses momentos mais difíceis, mas acho que, no análise lado senso, assim, geral, a gente conseguiu levar o barco com certa tranquilidade. Faz um corte os problemas fora da Câmara, né? A Câmara muito mais reagiu a problemas fora da Câmara do que necessariamente dentro da Câmara. É assim que eu sempre falo para o prefeito, olha, houve momentos difíceis, mas nascem fora da Câmara. A Câmara não causou problemas, efetivamente, à sua gestão. A Câmara discutiu, atuou, colocou a sua independência. O presidente Ricardo nos deu muito isso de liberdade de pensar e de agir, mas sempre buscando acertar. Tanto é que todos os projetos que a prefeita Emília enviou à Câmara de Vereadores foram aprovados, claro, com a participação do Parlamento, arrumando, ajeitando, dando uma cara melhor aos projetos. Estamos entrevistando o vereador Isaac Silveira aqui no Jornal da FAM, tratando com ele da reunião que acontece hoje às 11 horas com a prefeita Emília Corrêa. A tendência é que Isaac Silveira faça aí entregue a liderança à prefeita em comum acordo com a gestora da capital para que outro vereador, entre eles ou Lúcio Flávio ou Vinícius Porto, venha a assumir a liderança do governo na Câmara Municipal de Aracaju. O vereador, me diz uma coisa, o clima está cada vez mais se aproximando, obviamente, da eleição, está cada vez mais esquentando. Como é que os vereadores, que são aliados de Fábio e também dão base de sustentação à prefeita Emília Corrêa, devem se comportar ao longo desses próximos 60 dias aí, que nós teremos de quase 60 dias de campanha? Como é que o senhor acha que vai ser superado um pouco isso? Vai ser possível permanecer, digamos assim, entre aspas, em cima do muro? Não, em cima do muro não. Veja, nós já colocamos claramente as nossas opções. E imagino que sejam opções irrevogáveis. É uma pergunta difícil de responder, porque ela vai depender de aonde vamos chegar no transcorrer do processo eleitoral. Claro que todas as vezes que se aguça as discussões, que há um enfrentamento entre a prefeita Emília Corrêa e o governador Fábio Mitidieri, há um tom de constrangimento da nossa parte de entender como não entrar, às vezes, numa discussão mais intestina, mais quase que pessoal, e como também não tomar uma opção para que um seja preterido em relação ao outro. Então é uma visão muito tênue, uma linha muito tênue, mas se chegar a esse momento teremos decisões a ser tomadas. Tentei buscar construir com a prefeita Emília Corrêa o seguinte raciocínio: não obstante ela ter um candidato a governador, o Valmir, isso não impõe a ela uma briga mais direta com o governador. Eu estava ouvindo a sua fala anterior e concordo 100%. É uma eleição que há um candidato republicano e que a Emília tem que tratar. Mas as disputas mais diretas, quase que de temas que se contrapõem entre gestão e denúncias, isso, o enfrentamento, na minha concepção, deveria ser e deverá ser entre Valmir e Fábio, não entre Emília. Porque não há em comparação a gestão de Emília com a gestão de Fábio. Ela não é candidata. O candidato é Valmir. Ele tem que dizer o que ele fez por Itabaiana ou por onde ele passou, e o governador Fábio enquanto governador. Penso que esses são os temas. A questão dos processos judiciais também, na grande maioria, são questões que estão sendo tratadas pelos dois concorrentes. Se ela fizer a opção de entrar nessa linha de tiro, de enfrentamento, obviamente isso vai transpor as barreiras dos dois e vai se encontrar com os que estão nessa base de coalizão. Então, tempo um pouco mais dirá se será necessário rompimentos ou coisa parecida. Eu trabalho para não ocorrer isso, porque a gente sabe que, de certa forma, se atinge os projetos que, ao cabo, tenta trazer para a população os bons resultados. Acho que a Câmara deu uma tranquilidade à Emília, guardar as devidas assim, proporções, mas ela fazia a sua gestão. Não foi a Câmara que criou qualquer tipo de empecilho. Você vê que o que acontece de denúncias, de coisas assim, não são provocadas ardilosamente por um vereador, não. São situações que, de fato, se apresentam como sendo reais e que aí cabe à gestora tomar a sua decisão.
Então, sinceramente, eu não teria uma resposta conclusiva para ti. Depende de onde vamos chegar, qual o tom, qual o clima da eleição até o final. Espero que a prefeita Emília Corrêa, com a experiência que ela já acumula, tenha a habilidade de transpor essa corrente marítima mais densa, sem que entremos num debate entre Emília e Fábio, que ela não é a candidata a governadora, na minha concepção. Mas o fazer política, cada um escolhe, né? Escolha livre, a democracia permite. Eu, enquanto gestor, não faria isso, sinceramente. E acho até que se o Valmir fosse prefeito, ele também não faria. Ele ia deixar que cada um assuma seu papel na história. Cada um tem as suas responsabilidades no momento histórico. Nós vamos ao intervalo comercial. Espero que você esteja gostando. A gente volta já já. Diariamente, o portal Fã F1 informa leitores e seguidores dos principais acontecimentos em Sergipe, no Brasil e no mundo. Pautado pela responsabilidade e compromisso na informação, o portal une agilidade e precisão na apuração dos fatos para entregar a notícia com credibilidade e rapidez. No site, no Instagram e no YouTube, abordagem completa e multiplataforma de assuntos que afetam o seu cotidiano. Política, saúde, esporte, entretenimento, além de reportagens especiais. Também tem espaço para os bastidores, além da opinião semanal da coluna domingueira. Portal Fã F1, onde ética e compromisso movem a informação. Seja bem-vindo a Saman Moda Jayco, a mais nova marca do Grupo Saman. Um espaço moderno pensado para te receber com todo o conforto e apresentar melhor tecnologia e inovação. Nossos SUVs unem desempenho, eficiência e autonomia de até 1.200 km, com uma condução silenciosa e design marcante. Venha nos visitar e descobrir o que a evolução da revolução tem para te oferecer. Na sua construção, chama Apolo. E pra tirar do chão, chama Apolo. Se é um festão, chama Apolo. Força e precisão, chama Apolo. Em Sergipe, em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste? Ligue 3041-5931 e chame Apolo. Para o alto, precisou. Chama Apolo. Concretizar negócios de forma rápida, segura e eficiente. Essa é a missão que move a Valor Imobiliária. Acredita no poder transformador do esporte e no potencial do povo sergipano. Por meio dos programas Bolsa Atleta e Atleta de Valor, apoiamos talentos com incentivo financeiro e estrutura profissional. Investimos em histórias de superação, porque acreditamos que o esporte transforma vidas. Valor Imobiliária. Mais que negócios. Construímos valores. Chegou a hora da sua vida brilhar. A J. Nunes apresenta um novo projeto na Barra dos Coqueiros para você aproveitar todos os dias. O Aurora Mais Viver tem apartamentos com 2 quartos, jardim privativo para as unidades do térreo e uma área de lazer inspirada em resort. Tudo isso com até R$66 mil de subsídio. Sua vida vai brilhar aqui. Saiba mais. 79996497709. Construção e incorporação J. Nunes. Toda nova história começa com uma escolha. E a sua pode começar aqui. Ibirá, novo empreendimento da Lud, na Alameda Serigê. Região planejada e com grande potencial de valorização na Farolândia. APs de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda e área de lazer completa e equipada. Localização, conforto e praticidade no mesmo lugar. Tudo para deixar a conquista do seu novo lar ainda mais próxima. Ibirá, a origem da sua nova história. O empreendimento Lute. Na conquista do primeiro imóvel, na construção de um patrimônio para a família, no investimento que representa anos de trabalho e planejamento. Sabe o que está presente nas decisões mais importantes da vida? Confiança. No dia 27 de agosto, celebramos a competência que protege os seus sonhos e investimentos. A competência de quem faz acontecer. Parabéns, Corretor de Imóveis. Uma homenagem do Cresce Sergipe.
Há 3 décadas, uma empresa de base familiar, nascida em Sergipe, decidiu transformar segurança em confiança. Hoje, o Grupo NC conecta tecnologia, estratégia e pessoas para proteger patrimônios, empresas, condomínios e vidas em diversos estados do Nordeste. O Grupo NC segue investindo em inovação para entregar mais eficiência, agilidade e tranquilidade aos seus clientes. Grupo NC. Você pode confiar. A Fan FM deixa você bem informado o tempo todo. De segunda a sexta, a partir das 5h30 da manhã, acompanhe o Jornal da Fan. Líder de audiência segundo Cantar Ibope, com Narciso Machado. Ao meio-dia e às 5 da tarde, o Painel 99 traz informações de qualidade e boa música. E a todo instante, fique por dentro do que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo, com os boletins do Fan Notícias. Tudo isso também está disponível online, no portal Fan F1, no site da Fan FM e em nossas redes sociais. Fan FM, jornalismo com credibilidade e respeito. Voltamos com o nosso Play Fan F1, o programa que traz para você um resumo do que foi notícia no Jornal da Fan de hoje. Continue assistindo. Estamos entrevistando o vereador Isaac Silveira aqui no Jornal da Fan. Você também pode interagir conosco pelo 999-525714, 999-525714. Mandando um abraço para a Bel, que está acompanhando aí pelo YouTube, e também para o Adriano Bandeira e o Serafim da Nova Liberdade. Obrigado, Bel. Deus te abençoe, muito obrigado pela audiência. O Leônio pergunta aqui, meu caro vereador Isaac. Narciso, pergunte a Isaac se essas mudanças nos cargos, que era a indicação dos vereadores, podem trazer dificuldades na gestão do município. Fica à vontade, vereador. Não, veja, vamos ser coerentes com a prefeita Emília Corrêa, com os atos. Não foi uma constância, não é um ato generalizado. Houve uma exoneração que... houve uma falha ou um erro de não haver a comunicação antes, porque indicou que foi o DAF da Secretaria de Esporte e Juventude. Mas é importante ressaltar que não há nenhum problema na Secretaria, nenhuma denúncia, nada que a prefeita havia informado que fará as mudanças de todos os DAFs. O presidente Ricardo também não tem nada contra esse ato, é funcionário dela, e nada, assim, só foi uma falha de comunicação, que é importante dizer, porque era razoável que aquele que indicou também tivesse a oportunidade de ouvir, olha, nós vamos alterar por conta disso e tal. Ela havia, de fato, falado para os secretários, mas eu acho que só essa fala para os secretários não seria suficiente, né? Ainda mais tratando de uma indicação do Ricardo Vasconcelos. Mas fora esse corte, não tem sido assim o tratamento da prefeita com os demais vereadores. Então, portanto, não se deve levar isso como sendo um estopim de uma crise no parlamento. Houve, claro, um desgaste assim, imediato com a presidência, com o presidente Ricardo, um trato mesmo assim, quase que particular entre ambos, mas que acho que em breve a gente supera isso, porque se fosse uma prática constante, aí seria assim, uma crise instalada entre o executivo e o legislativo, mas não se dá nessa perspectiva, pelo menos a minha impressão do fato. O Carlos do Mosqueiro diz aqui, pergunte a prefeita, olha, pergunta ao Isaac Silveira qual a opinião dele com relação à decisão da prefeita e o sistema de transporte, esse duelo entre a prefeita e o consórcio de transporte metropolitano. Pense um assunto difícil da gente conseguir extrair a nossa verdade, né? Que a gente imagina como verdade, porque você tem um Aracaju que sustenta praticamente todo o consórcio, toda a estrutura do transporte coletivo, e você tem os atores que pelo consórcio têm direito de voto e de decisão, né? Então eu nunca vi isso dar certo, me permita, Narciso, a leitura meio trivial, meio simplória, mas eu nunca vi num grupo de gestão que entra com todos os custos e automaticamente ele pode ser preterido nas suas decisões em relação à maioria. Então é uma contradição muito grande, porque é um erro de origem. Se todos estivessem contribuindo como deve ser, certamente algumas ações de Aracaju não teria
vamos chamar assim, essa intempestividade ou essa retaliação. Então, uma parte não entra com o custo, mas quer definir, e quem define e quem entra com o custo, com o impacto financeiro, quer ter uma voz mais altiva. Eu entendo que isso precisa ter uma reforma da concepção do consórcio, porque senão não vai dar certo desse jeito. Na minha humilde compreensão, estou falando assim não como especialista não, mas como alguém que dada essa correria do dia a dia, nem se aprofundou muito nesse tema. Acho que a Câmara até está meio arredia a esse processo, e eu acho que é uma falha nossa. Eu faço aqui a meia-culpa, ou a culpa de que está um pouco distante. Tal essa contradição nessa formatação desse consórcio. Eu gostaria de pedir também a sua opinião, se você me permite, sobre essa dialética aí dessa formatação do consórcio. Tem um áudio para interagir com ele, é isso? Põe no ar. Aproveitando a entrevista com o vereador Isaac, vereador de Aracaju Isaac, gostaria de fazer uma pergunta a ele. O que ele, como vereador, pode fazer pelo barracão cultural de Seu Oscar no Conjunto Bugio? Um espaço totalmente abandonado pelo poder público municipal e estadual, onde ali se realiza vários eventos da comunidade. É um espaço, diz que, administrado por um morador da unidade que se diz dono. À vontade, vereador. Como é que é o nome dela? Rita. É a Rita que está falando. Rita, obrigado. Veja, de fato, a gente tem alguns barracões, alguns espaços que houve concessões. E os concessionários utilizam desse instrumento para dizer assim, quem resolve aqui sou eu, quem delibera sou eu. Eu espero que nessa conclusão da CPI nós tenhamos um parecer que aponte soluções também para essa questão, porque, de fato, há um grito, há um reclamo da comunidade do Bugio em relação ao barracão, que está quase que praticamente abandonado, não há atividades efetivamente e se requer dali uma ação de decisão. Eu vou aproveitar essa reunião da prefeita Emília Corrêa para tratar com ela desse tema dos espaços que houve concessão para não para comercializar, mas para atender as comunidades com atividades culturais, esportivas. Não é só lá, tem outros lugares, tem até lugares fechados aqui em Aracaju, que houve concessão e alguma entidade ou algum concessionário coloca e parece que vira uma propriedade privada. Aliás, tem esse costume ainda, meio do Brasil mais arcaico, né, mais para trás. Eu vou tratar desse assunto que, em relação ao Bugio, isso é muito sério e já passou do tempo de se resolver. O Eldro França pergunta aqui, por que todos não estão, ele está se referindo ao consórcio, por que todos não estão contribuindo? Não há uma omissão da presidência do consórcio? Teve a prefeitura, que me parece que colocou no orçamento, depois retirou do orçamento, que o impacto financeiro se jogou muito, muito pesado para a atual gestão, e isso é uma pergunta que o presidente do consórcio precisa responder, né? E os demais membros do consórcio. Por que os que têm o dever de contribuir, de participar, não estão fazendo, né? Então, de fato, é um imbróglio muito grande, muito difícil, mas uma hora ou outra a gente consegue. Eu nasci depois da eleição, aí eu acho que nós consigamos dirimir, porque parece que tudo que o consórcio aponta de problemas, aí se volta muito processo eleitoral, porque alguém quer prejudicar, porque são as eleições, e porque o governo se omite quando não vota. De fato, está começando a entrar no meio desse turbilhão das eleições, mas não é bom para nós. O consórcio, em tese, seria o órgão mestre, a instituição mestra, que pode regular e ajudar na evolução do transporte, que a Prefeitura de Aracaju conseguiu, de fato, dar sinais, ter ações que melhoraram substancialmente o transporte coletivo, até dessa região, né, de Aracaju, São Cristóvão, e Socorro e Barra, mas, de fato, há uma crise instalada, institucional, que precisa ser debelada para o bem da população
Aracajuana. Para a gente encerrar, o Wanderson diz aqui, pergunta a Isaac quantos vereadores estão seguindo o projeto de Eduardo. Acho que ele está se referindo a Eduardo Amorim. Esse foi o compromisso dos vereadores com a prefeita? Não, veja, somos, se eu não me engano, 8, não lembro exatamente, 8 ou 10. A gente sempre disse, a mesma frase que a gente coloca para a prefeita Emília Correia de autonomia do parlamento, a gente também coloca no mesmo diapasão para o governador Fábio Thierry. Então, uma parte dos vereadores não seguirão votando no Rogério Carvalho, por uma questão quase que pessoal. Afastamentos, problemas no passado com o atual senador, ou seja, levaram esses vereadores a não querer essa aproximação. Tinham outros pré-candidatos. O candidato que mais teve, ao longo da história, trato com os vereadores foi o ex-senador Eduardo Amorim, os pré-candidatos ao Senado novamente. Então, Eduardo é uma figura muito carismática, todo mundo sabe disso, muito tenra, muito polida, e conquistou essa aproximação. Os colegas fizeram também, de certa forma, sendo bem honesto, também como um gesto também para a prefeita de que nós não estamos contra tudo que a prefeita Emília também constrói. Há um carinho muito grande dos vereadores para com a prefeita Emília Correia. É uma relação muito, muito fraterna. A Emília recebe os vereadores constantemente. As pautas são levadas, na sua grande maioria, a gente consegue solucionar. É uma relação muito, muito mais auspiciosa do que fora no passado. Então, pode ser que passe pela figura da prefeita, mas não é exatamente essa a questão central. É que os candidatos que conseguem atrair para si o apoio. Né? O pré-candidato André Moura tem, dos 26 vereadores, parece que tem 19 ou 20 vereadores que vão votar com ele. Então, ninguém chegou lá e colocou uma arma na cabeça de ninguém. Começaram, dialogaram, foram ao longo do tempo tendo relações institucionais que aproximam as pessoas. Então, o Eduardo Amorim conseguiu conquistar uma boa parte dos vereadores, inclusive com a minha participação. Meu caro vereador, eu pensei que ia encerrar, mas tem mais um áudio. Põe no ar o Edgar, por favor. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, vereador Isaac. Narciso, faço favor de questionar aí ao vereador. Qual o procedimento que os moradores de uma rua que desejam alterar o nome da rua têm que fazer para que seja feita essa alteração? Porque aqui no bairro Dom Luciano, na última gestão do prefeito Erivaldo Nogueira, no último ano da gestão, eles alteraram a rua, aqui o nome da rua, de Rua E para Rua O. E isso tem dificultado muito, né, o recebimento de correspondência, a localização por aplicativo. Essa foi uma solicitação que tivemos junto ao vereador Fábio Meirelles, mas até agora não tivemos retorno, ele não nos deu retorno. Então eu gostaria de perguntar aí ao vereador qual o procedimento, o que é que a gente pode fazer como moradores aqui da rua, para que a gente possa nomear essa rua e melhorar a localização dessa rua. Edgar, aqui do bairro Dom Luciano. Fica à vontade, Isaac. Então, Edgar, pode ser protocolado através de abaixo-assinado, pedido na Câmara, e pode ser apresentado por um dos vereadores, né? Seria até interessante que a alteração fosse feita para o nome de alguém, né? De alguém que, obviamente, já não está mais conosco, porque não pode pessoas vivas terem seu nome em logradouros, em praças e tal, e a gente já mudar de letra para o nome de alguma figura, alguma pessoa, algum sujeito que tenha contribuído para a vida do bairro, ou do país, ou do estado. Protocolo, a gente faz isso. Vou conversar com o vereador Fábio Meirelles já para poder ajudar, se ele puder me enviar, ajuda muito para a gente poder resolver isso. Questão simplória, mas deixa a vida das pessoas mais tranquilas, né? Sim, exatamente. Pode fazer isso. O Adriano Bandeira diz aqui, bom dia, Narciso, uma ótima semana. Passando para agradecer ao vereador Isaac pela interlocução com a Prefeitura para a solução de um caso concreto que envolveu um condomínio da Soledade, em um condomínio da Soledade, um gato com zoonoses e jogo de empurra-empurra entre a Secretaria de Saúde e a SEMA. Isaac fez a interlocução com a Prefeitura, com a prefeita, melhor dizendo, e salvou várias vidas, e a do gatinho doente e dos moradores
de coração. Obrigado, diz aqui o Adriano Bandeira. E para a gente encerrar mesmo, a Marcela Ribeiro está querendo lhe apertar e está dizendo aqui o seguinte: bom dia, Narciso. Pergunte ao vereador se o atrativo do doutor Eduardo foram os cargos da prefeitura. Zero. Nenhum cargo entrou em discussão. Até porque os espaços da prefeitura já foram ocupados há muito tempo. Né? Não tem nada. A questão é o seguinte: chegou a hora de escolher. Cada um de nós vai ter que escolher seu pré-candidato ou já candidato. Então a gente não poderia, eu não posso, uma classe política não pode pregar o voto nulo, né? O voto nulo seria um contrassenso, especialmente de alguém que foi eleito pelo voto, pelo sufrágio. Então, portanto, a gente jamais teria essa condição, essa oportunidade de dizer, não, eu vou votar só em um senador. Não dá certo, isso não condiz com o bom pensar da política, na minha avaliação. Então, um processo de escolha, de diálogos. Para você ter ideia, eu desconheço 3 vereadores que foram contactados por alguns candidatos. Eduardo tomou a iniciativa de ligar. Eduardo era amigo do pai de Antes de Tuca, não é? Eduardo é de Itabaiana, portanto tem laços de amizade com a família do vereador Sávio de Vardo. Quer dizer, Eduardo tem um grau de intimidade com os vereadores maior que muitos são candidatos. Então ele usou dessa prerrogativa de aproximação. Então os cargos, sinceramente, digo com pureza d'alma, não entrou na discussão, que até porque ele inexiste hoje em dia na prefeitura. Só tirar alguém e botar o outro. Então isso não é bom, especialmente no momento político. É acreditar que aquele que já foi senador tem condições de representar bem nosso Estado. Se alguém escolher um outro candidato, outro vereador tem outros candidatos, tudo bem, é a escolha de cada um. Acho que ninguém aqui está escolhendo entre o mal e o bem. Está escolhendo aquele que melhor poderá representar a República, até porque serão os senadores da República. Perfeito. Meu caro vereador Isaac, boa reunião, nos mantém informados assim que a decisão for tomada aí, para que a gente possa fazer a divulgação no fanf1.com.br. Muito obrigado pela participação, uma boa semana de trabalho. Boa semana a todos, obrigado, Narciso, é sempre uma honra, viu? Estou à sua disposição. Obrigado por sua companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.